Olá pessoal, tudo bom? Vamos seguir agora com a unidade 4, evolução da população brasileira. A gente vai falar um pouco sobre essa questão, né, da população, do crescimento populacional, desenvolvimento populacional, um pouquinho no mundo, sobretudo no Brasil também, beleza? Vamos seguindo? Olha que interessante essa imagem, que mostra para a gente a variação absoluta da população mundial. Isso é uma análise do ano de 1500 até uma projeção para o ano de 2100. Né? Então, olhem como de 1700 até o momento atual, digamos, até o ano 2000, né? Olha como a gente teve um aumento absurdo da população mundial. Né? Nas aulas passadas também a gente viu a questão da pobreza, infraestrutura de serviços médicos e educacionais, tudo isso, né, os países com uma menor infraestrutura industrial, uma menor realidade urbana, ele tem maiores índices de nascimento de pessoas, né? Maiores taxas de natalidade, lembram das aulas passadas? Então, você no mundo há um boom populacional, sobretudo nos países menos desenvolvidos, no caso atualmente, né? A gente pode dizer aí dos últimos 300 anos para cá, principalmente pós-revolução industrial, foi mais perceptível esse movimento, até por conta, né, de tecnologias, ciência. Foi possível, foi se tornando mais possível a questão das pesquisas científicas, dos dados, né, o trabalho desses dados. Então hoje a gente pode entender muito melhor essa questão populacional. E hoje a gente já pode fazer uma análise tanto para o passado quanto uma projeção para o futuro, né, baseado nos dados do passado, como a população vem se comportando, como esse crescimento populacional tem se comportado, né, nos países de forma separada e também no mundo de forma em geral. É muito importante essa questão da população, pessoal, porque tecnicamente o esperado é que a população vá crescendo gradativamente de forma suave, né, mas muitas vezes não é isso que acontece. A gente tem um crescimento populacional muito brusco em determinados países, né, em determinadas épocas. Então isso gera uma série de demandas, né, demandas sociais nos locais, né, demandas culturais, né, relacionadas à vida humana. Beleza, pessoal? Então a população no mundo está aumentando, mas agora também em determinados países, determinados continentes, a gente também já tem uma tendência contrária de diminuição dessa população, enquanto em alguns países a gente tem ainda a população ainda muito ascendente, né? A taxa de natalidade ainda muito alta. Perfeito, pessoal? Vamos seguindo? Esse gráfico também é bem interessante agora dentro da realidade do Brasil, né? Isso mostra em percentual o crescimento da população brasileira por região, né? Isso tudo se deu muito no século XX, né? Vocês vão ler o texto. É importante ler todos os textos dos slides. E aqui fala, né? Principalmente depois dos anos 60, né? Pós os anos 50, você tem um crescimento muito acelerado da população brasileira, né? Gente, para vocês terem uma ideia de como às vezes esse crescimento ele pode se dar pela alta fertilidade, né? Mas ele se dá também por migrações internas, por movimentos de migrações internas, né? Imaginem vocês na construção de Brasília, o quanto que essa região do Centro-Oeste não cresceu em questão em nível populacional, né? Muitos trabalhadores vieram, depois suas famílias, né? A cidade foi se estabelecendo, depois vieram os funcionários públicos. Então você pode dizer que o Centro-Oeste teve um incentivo, né, com a construção de Brasília, para o desenvolvimento, o crescimento populacional dessa região, né? Eu me lembro que mais recentemente também, o governo Roriz, aqueles que são mais velhos hão de lembrar, né? O governo Roriz, uns anos atrás, em Brasília, no Distrito Federal, ele cria 9 cidades satélites, né? Buscando um colégio eleitoral robusto, entendo eu, né? Ele cria essas cidades satélites, essas regiões, e chama as pessoas para habitar, né? Cria os loteamentos, tudo. Só que o que acontece? É importante, é interessante, né? Você desenvolver habitação, projetos de habitação, mas tem que ser algo muito pensado, muito trabalhado, para que você não crie uma desestrutura local. Né? Então, Brasília, o Distrito Federal, cresceu populacionalmente muito rápido, houve um boom nessa época, né, de atração populacional, sobretudo das áreas mais empobrecidas, né, menos industrializadas, menos próximas dos centros urbanos.
existentes na época. Essas pessoas vinham para cá, né, para trabalhar, se estabeleciam aqui, fizeram famílias, e nisso você tem um movimento migratório, sobretudo do Nordeste, para a construção de Brasília. Isso vai gerar um incremento populacional também, né? No último censo brasileiro, que foi realizado agora, em 2022, se eu não me engano, né, nós tínhamos, a população brasileira estava com 203,1 milhões de habitantes, né, o que demonstra um crescimento de 6,5% percentual em relação ao censo passado, né? São 12 milhões e 12 milhões ponto alguma coisa de população a mais. Então nós temos uma população de 12, quase 13 milhões a mais de habitantes, né, identificados no censo do ano passado, se eu não me engano, né, 2022. Então, o Brasil ainda cresce populacionalmente em níveis menores atualmente, né, do que lá nos anos 60, 70, onde a gente teve um crescimento realmente acelerado. A gente ainda cresce, mas a passos mais lentos, digamos assim, né? A população brasileira cresce a passos mais lentos, atualmente. Tá? O grande problema desse crescimento rápido e acelerado da população brasileira, pessoal, né, quando a gente tem o desenvolvimento de novas cidades, áreas muito habitadas em questão de 10, 15, 20 anos, isso impacta toda a infraestrutura da cidade ao redor. Vocês têm sistemas de educação, né, sistemas de saúde, né, infraestrutura médica, infraestrutura de transportes. Né? Essas pessoas, lembram das aulas passadas, essas pessoas muitas vezes, né, fazem um movimento da migração pendular, né, vão trabalhar nos centros mais próximos, depois no final do dia voltam para essas áreas periféricas, né, da cidade, para essas áreas ao redor dos centros de emprego, né, da maior oferta de serviços, de empregos, de atividades econômicas. Então, você tem toda essa infraestrutura da cidade que muitas vezes não acompanha, né, toda essa infraestrutura que eu estou falando, né, transporte, educação, saúde, lazer, né, e muitas vezes não acompanha o crescimento populacional da cidade. As cidades crescem muito rápido e a população cresce muito rápido e a cidade às vezes não consegue, né, estabelecer um equilíbrio entre a população e a infraestrutura. Perfeito, pessoal? Esse é um dos pontos, né, dessa questão populacional, do crescimento. Tá bom? Olha que interessante, pessoal. Esse mapa mostra para a gente o penúltimo censo, são dados do penúltimo censo. Tá? Lembrando que o último censo ele é de 2022 agora, do ano passado. Tá bom? E aqui nesse mapa a gente pode ver que no censo entre 2000 e 2010, que foi o penúltimo censo, 2010, o certo, para vocês saberem, o censo ocorre de 10 em 10 anos. Né? Esse ano atrasou, esse último decênio, né, atrasou, foi feito em 2022, teve as questões da pandemia, né, algumas questões políticas, e ele não foi realizado. Né, ele foi realizado 2 anos após a data de 10 em 10 anos, né, como ele vem sendo feito. Perfeito, pessoal? Então esse mapa diz respeito, esses dados de aumento populacional dizem respeito do ano 2000 para o ano de 2010, tá bom? Do ano de 2010 até o ano de 2022, que foi o último censo, eu já comentei que a população cresceu 6,5% no Brasil. Mas, se a gente analisar esse mapa, entre 2000 e 2010, a região norte cresceu 20%, a região nordeste 8,6%, centro-oeste cresceu muito, né, junto com a região norte, 17,5%, são áreas de fronteira agrícola, as cidades estão crescendo muito, né, tanto no centro-oeste como na região norte. Mato Grosso do Sul, Pará, são regiões que estão em crescimento muito acelerado no momento. Nesse momento, né, no ano entre 2000 e 2010. Né, o Sudeste cresceu 7,2% e o Sul também, 7,2%. Notem que as maiores regiões em termos populacionais, né, o Nordeste, o Sudeste, são as que menos cresceram, digamos assim, em relação aos outros pontos, às outras regiões. Então a gente já pode perceber essa descentralização. Né? A grosso modo, vamos dizer que o Sudeste, as cidades já estão muito inchadas, né? O Nordeste também, as grandes cidades já estão muito inchadas de pessoas. Né? Então a tendência agora é que esse movimento se acentue. Né? Acredito que
A região centro-oeste e a região norte vão seguir com um crescimento mais acelerado em relação ao nordeste, ao sudeste. Né? A gente tem que esperar para ver também daqui aos próximos censos, né? Daqui a 10 anos. Perfeito, pessoal? Então, o centro-oeste foi os que mais cresceram junto com o norte. É isso. Eu queria reforçar também que essa questão do censo de 10 em 10 anos é fundamental para a gente entender, pessoal, a população. Eu preciso de dados, a gente já falou sobre isso nas aulas passadas, né, para quem está acompanhando. Eu preciso de dados para desenvolver as políticas públicas, eu preciso conhecer a minha população, eu preciso saber quem são, né, quem é o meu povo, né, quantas mulheres, quais são as características, qual é a religião dessas pessoas, o que elas fazem, né? Qual é o estilo de vida, o modo de vida dessas pessoas. Eu preciso saber em qual lugar, em quantas pessoas moram em qual lugar, no outro lugar mora menos, né? Áreas rurais, áreas urbanas. Eu preciso ter dados para construir políticas públicas, para desenvolver uma nação, para desenvolver um povo, né? Eu preciso conhecer a minha população. Isso é fundamental, pessoal. Isso é fundamental. Eu acho assim que até a nossa cultura, né, dentro do Brasil, não dá o devido valor a essas questões de recenseamento, né? Eu acho que isso deveria ser muito mais difundido no sentido da sua real importância, né? Isso é o que nos traduz, né, enquanto uma nação, né, soberana, né? Esse aqui é o Brasil, esse é o povo brasileiro, esses são os dados, essas são as informações. Por piores que sejam, nós temos que trabalhar para mudá-las, para melhorar a situação da vida do povo, né, da população brasileira, das pessoas que vivem aqui no Brasil. Beleza, pessoal? Esse texto eu acho super interessante. Eu queria chamar essa atenção para vocês aqui. Ó. O crescimento populacional brasileiro tem alcançado essas altas taxas, né? 2,7% em 1970, por exemplo. Devido a programas de saúde, melhoramentos na condição de vida do povo, com relação à habitação, melhores condições sanitárias, nós temos vacinas, nós temos remédios hoje em dia, né? Antigamente morria-se muito por coisa muito simples, né? Melhores condições sanitárias, nutrição, acesso ao alimento, educação, conhecimento, né? E lembrando que investir em educação, pessoal, é investir em saúde, né? Em várias outras áreas. Quando você tem educação, a população cuida melhor de si, né? Muitos outros meios que têm contribuído para diminuir a taxa de mortalidade infantil e prolongar a expectativa de vida dos adultos. Então, as pessoas que nascem estão tendo a sua vida mais garantida, né? A mortalidade está diminuindo e as pessoas mais idosas estão vivendo mais também. Já tratamos disso em outras aulas, né? A expectativa de vida está aumentando no Brasil e no mundo de forma em geral. Se não tiver uma situação específica de guerra nem nada desse tipo, né? Ou uma pandemia, por exemplo, que diminuiu a nossa expectativa de vida, né? Tanto do Brasil quanto do mundo. Né? Então, assim, a expectativa. Então, os velhinhos estão vivendo mais, as crianças estão morrendo menos, né? Então, esse incremento populacional é fruto desses programas, que também têm contribuído para manter a taxa de natalidade constante. Isso tem conseguido uma paralisação no nível de mortalidade brasileira também, tanto no que respeita a infantil, como de pessoas que estejam na velhice, né? Os nossos idosos. Perfeito, pessoal? Então, por exemplo, o número de idosos está aumentando na população brasileira. Em 2060, vamos ter uma projeção de 25% da população brasileira com mais de 65 anos. Né? Então, é um número muito alto. Nós estamos fazendo o mesmo movimento que a Europa, né? Nascendo menos pessoas, as pessoas estão vivendo mais tempo, isso está aumentando o número de idosos numa sociedade que também tem suas consequências e suas características. É importante saber, ter conhecimento desses dados para saber como agir, como gerir, né, o futuro de uma nação com um povo com essas características que nos são apresentadas através desses dados. Beleza? Aqui para reforçar aquilo que a gente já vinha falando, né, esse excedente populacional muitas vezes cria esses problemas nas cidades, né? Essa questão do emprego, mercado de trabalho, né? Formação técnica, né? Onde alocar toda aquela população, toda aquela massa economicamente ativa, né? Da população, uma população jovem, em sua maioria, onde alocar, né, no mercado de trabalho, nas atividades econômicas, torna-se um problema complexo, né? Dentro da realidade brasileira, que
e da realidade mundial também. Muitos países se apresentam nessa mesma situação que o Brasil, né, com uma população muito grande e às vezes não tendo uma gestão satisfatória, né, dessas pessoas no território e tudo. É complicado. Esse mapa também é interessante. Eu não tenho um ano aqui, mas é um mapa. Quanto mais escuro, mais, conforme o azul é mais escuro, você tem uma maior população. E onde o azul é mais claro, você tem uma menor população, né? Então torna-se bem visual, né? Perceber onde está a maior parte da população brasileira, onde estão as pessoas em maior quantidade no território nacional. Beleza, pessoal? Pessoal, interessante a gente perceber isso aqui também, ó, que há uma relação entre o desenvolvimento populacional, né, e o desenvolvimento econômico, ou deveria haver essa relação, né, onde muitas vezes ela não existe. Né? É necessário haver também um aumento substancial na estrutura produtiva de toda a economia para que não se permaneça na estagnação ou na pobreza. Né? Onde a população aumenta, é necessário que as cidades, que as áreas urbanas, industriais ou as áreas rurais, né, que a gestão governamental de um país, de uma nação, de um estado, dê esse suporte ao desenvolvimento populacional. O problema é que nem sempre acontece dessa forma. Né? A gente tem aí, a maior parte dos países do mundo hoje, quase a totalidade, já tem uma estrutura econômico-produtiva, né, do capitalismo, do capital, e essa estrutura por si só já se torna uma estrutura excludente, tanto no campo, como a gente também viu nas aulas passadas, né, o desenvolvimento da estrutura agrária brasileira, que é excludente, concentradora, né, a maior parte dos recursos na mão de poucos grupos, né, geralmente muito ricos. E na parte urbana industrial também é assim. Né, você tem a maior parte das riquezas ali nos núcleos, nos centros, né, e a grande massa vivendo ao redor desses núcleos de riqueza, desses centros, né, fazendo suas migrações pendulares, suas migrações sazonais. Né? Então é um sistema que tem uma forma de exclusão em natureza, até porque é necessário, né? O exército industrial de reserva é necessária essa mão de obra abundante, muita mão de obra e barata. Né? Então eu gero essa possibilidade, ainda mais quando eu tenho uma desigualdade social muito grande, eu possibilito ainda mais que essas desigualdades avancem, né, se tornem ainda mais distantes, né, o rico do pobre. Nesse sentido também, o incremento populacional vem desestabilizando ainda mais essas relações sociais. Esse texto é interessante, ele ilustra bem o que a gente estava acabando de falar, dessa questão do modelo econômico, né, do capital, das bases capitalistas. A maior parte dos países no mundo hoje, né, desenvolve suas relações econômicas, socioeconômicas e culturais dessa forma. Né, e acaba sendo um pouco excludente. O interessante é a gente notar que isso acontece nas cidades, eu acho mais palpável de ver, mas esse processo acontece muito no campo também. Se vocês lembrarem da aula da estrutura agrária no Brasil, a gente fala sobre isso. Né? Lembrem que no campo, a área rural, ela produz os produtos primários, é a base da nossa alimentação, da vida nas cidades. Né? Sem o campo, sem os produtos do campo, da área rural, a gente não tem. Né? Imaginem vocês, lembrem disso quando vocês forem almoçar ou jantar hoje. Né? Seu prato de arroz, feijão, a salada, aquele bife, aquela carne. Quem trouxe, de onde veio, quem transportou, quem criou aquele animal, quem plantou aquilo. Né? Então, no campo, esse processo também é excludente. Vocês lembram que 1%, quase 1% dos grupos das grandes empresas detém pouco mais de 45% das terras do Brasil. Então, menos de 1% tem quase a metade das terras agricultáveis ou destinadas a atividades agropecuárias no Brasil. Né? Enquanto que você tem ali cerca de 25 a 30% das terras restantes nas mãos, né, ou pertencentes aos grupos familiares, ao pequeno produtor, né, que é a realidade da produção mais variada, dessa produção que a gente consome diretamente. Então,
O campo já tem essa estrutura excludente. Na cidade também é muito palpável, é muito nítido isso, né? O incremento populacional também altera essas relações, né? Uma população, enfim, isso vai fazer parte desse incremento da realidade econômica no Brasil, beleza? Outra coisa importante da gente lembrar, que nesse texto fica bem claro, né? É que o desenvolvimento econômico nem sempre vai estar ligado ao desenvolvimento das cidades, nem sempre vai acompanhar o desenvolvimento populacional, como a gente veio falando, né, a aula toda. Né? Eu gostaria de ler esse texto com vocês para chamar a atenção de alguns pontos, perfeito? Então vamos lá. Não resta dúvida de que o PIB, o Produto Interno do Brasil, vem se mantendo com uma taxa de crescimento compatível com as estruturas criadas para tal, e que o crescimento da população esteve par e passo ou andou conjuntamente com o aumento da produtividade e da renda per capita, da renda individual, né? Esse é um dado do censo, pessoal. O censo brasileiro fala a renda per capita, por pessoa de cada indivíduo, né? É um dado geral que a gente tem. E dá para fazer essas análises. Então, a gente pode dizer que o Brasil está melhorando economicamente, industrialmente, nós estamos aumentando nossos parques industriais, se desenvolvendo, e a população está crescendo também, né? Isso significa, então, dizer que essa renda, esses benefícios advindos da riqueza das indústrias, da área rural, está sendo distribuída para toda a população? Não significa, né? Pelo contrário, né? Há um processo de acumulação. Né? Durante a pandemia, isso ficou muito claro também, né? Mas eu vou falar sobre isso um pouco mais na frente. Porém, conforme Langoni escreveu lá em 1978, somente o decil, a parte menor, mais alto da população, se beneficiou com esse crescimento. Somente aqueles que já tinham uma renda alta que se beneficiaram com esse crescimento, né? Enfatizou-se aqui o crescimento populacional como um fator importante para o desenvolvimento, visto que se a população crescer mais do que a taxa esperada, haverá um processo de anulação parcial do crescimento do produto. No caso brasileiro, acha-se que o mais grave é a transferência desordenada de contingentes populacionais para centros já saturados, em consequência de maior importância dada ao setor industrial, concentrado no Centro-Sul, em detrimento da agropecuária e das outras regiões do país. O Centro-Oeste, o Sudeste e a região Sul, né, pessoal? Então, aqui fica claro que as cidades elas ficam inchadas, né? Há uma escolha por essas áreas, né, urbano-industriais. Né? Esses centros já saturados muitas vezes não conseguem absorver o mercado de trabalho, todas as empresas, todas as indústrias não conseguem absorver aquelas pessoas, né? E essa renda não é distribuída de forma igualitária, tá, pessoal? Quando eu falo que isso ficou claro na pandemia, é porque existem dados, né, econômicos realizados durante a pandemia e aquelas empresas que já eram grandes se tornaram ainda maiores, financeiramente falando, enriqueceram ainda mais. Aquelas áreas onde já eram áreas empobrecidas, né, com menores índices educacionais, com menores índices de renda, com menores acesso populacional aos serviços de inúmeras naturezas, essas áreas tiveram a tendência a empobrecer ainda mais. Né? Então, olha que interessante, é preciso que economicamente, né, as empresas, né, a economia esteja funcionando, né, de forma integral, mas essas riquezas elas não são muitas vezes distribuídas de forma equitativa, de forma igualitária para a população. Porém, quem gera essa riqueza é a população que trabalha aqui, né, nos grandes centros, que alimenta todas essas veias, né, da produção econômica no Brasil, né, todo mundo, né, a pessoa da padaria, né, o comércio, né, o motorista do ônibus, né, todos aqueles que fazem parte da nossa vida cotidiana. Muitas vezes essas riquezas do desenvolvimento econômico, ela não é distribuída de forma igualitária para a população, né, dado o próprio sistema econômico da produção privada. Então, cabe ao governo desenvolver políticas públicas, né? Muitas vezes essas próprias empresas também desenvolvem políticas sociais para que a gente tenha uma menor desigualdade ao longo do tempo,
né, desse processo de desenvolvimento do nosso país. Tá bom, pessoal? Olha que interessante, pessoal. De acordo com o censo de 2010, entre os municípios brasileiros, 2.601 deles apresentaram população inferior a 10 mil habitantes. Então, eu tenho 2.601 municípios pequenos, né, com menos de 10 mil habitantes, concentrados principalmente na região sul, sudeste e nordeste. As cidades que têm até 20 mil habitantes são 4.004 municípios, né, ou seja, representam 72% do total dos municípios brasileiros. Então, eu posso dizer que a maior parte dos municípios brasileiros, das cidades no Brasil, tem até 20 mil habitantes, mais de 70%. Né? Já com os mais de 100 mil habitantes eram 253, já diminuiu bastante, né? 253 municípios ou 253 cidades, né, com mais de 100 mil habitantes. Apenas 14 cidades ou 14 municípios contavam com mais de 1 milhão de pessoas, que são as maiores cidades brasileiras, né, pessoal? A gente pode contar aí tranquilamente Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, né, que são as grandes cidades. Então, bom, essa é uma fotografia do momento, né, de 2010 do nosso país. De forma geral também, a população brasileira, tanto geral, né, da nação, quanto por municípios e regiões, na maior parte das vezes você vai ter um número majoritário de mulheres, né? Parece que nascem mais mulheres do que homens, né? Essa é uma característica do Brasil, mas também no mundo. E aí a gente vai ficando por aqui, né? Falamos um pouquinho dessa questão populacional, né? Eu gosto de lembrar sempre para vocês darem uma lida no material. E quando a gente se encontrar presencialmente, a gente aprofunda esses assuntos e esses temas, tá bom, pessoal? Até a próxima unidade, então.